Olá, pessoal, tudo bem? A paz de A Cristo. paz a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo aqui no nosso canal Dois ou Mais, porque onde dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, lá Ele estará presente. Aleluia. E hoje a nossa porção é intensa. Muito intensa. A gente vai ter bastante cuidado aqui para falar, porque tem um tema bem delicado, né? Sensível. É. E atual também, né? Sim, super atual, mas é um conteúdo muito sensível. Sim. Então, assim, a gente vai aqui destrinchando, né, o estudo e o que a palavra realmente quer passar pra gente, né? Perfeito. Porque a gente tem que encontrar o sentido por trás daquilo que está sendo mostrado, né? E trazer para os dias atuais, né? Sim, porque aí que vai... Sim. A gente vai alcançar essa transformação, né? E é incrível como é que a Bíblia ela é tão atual, né? Nossa, eu ia falar isso. Tirou as palavras, porque eu ia falar isso. Eu ia falar que a Bíblia é esse manual, o atual nosso, Sim. né? Ela é muito atual, assim. Com certeza é. E, enfim. Vamos lá, hoje nosso estudo é baseado em 2 Samuel, capítulos 12 e 13. E aí, logo ali no início do capítulo 12, a gente vê o profeta Natan repreendendo Davi. Sim. Né? Ele chega, conta ali uma parábola para tentar, de alguma forma, tocar o coração de Davi ali, fazê-lo enxergar o erro dele. Sim. Então, aqui, no nosso primeiro tópico, ele vai falar assim: Deus confronta, mas não expõe sem propósito. Deus não chega acusando, Ele faz você enxergar. Porque essa transformação ela precisa vir de dentro, você precisa enxergar aquele pecado que você cometeu ou está cometendo. Sim. E a chave é: quem tem coração sensível reconhece o próprio erro antes de ser destruído por ele. Verdade. O risco é endurecer o coração e só reagir quando a consequência chega. Então a gente vê que Natan fala com Davi, faz ele enxergar, e o posicionamento de Davi é reconhecer que ele pecou contra o Senhor, né? E aí... o Natan ele acaba vindo de uma forma didática, né? De muita sabedoria. Exatamente. Porque como é que você confronta uma pessoa, ainda mais como Davi, que era o rei, era o homem segundo o coração de Deus. E se Natan chegasse com uma estratégia, né, acusatória, Davi, primeiro que talvez nem fosse escutar Natan. Já chegasse com o dedo ali, né, falando. E isso até nos ensina a estratégia para falar com pessoas. Exatamente. Né? Isso é algo que me veio aqui muito forte no espírito, porque nós que caminhamos em Cristo, nós às vezes vamos ver pessoas errando e não é simplesmente chegar acusando, já batendo na pessoa, né? É encontrar a melhor estratégia para que a pessoa entenda aonde ela está errando, para que ela de fato venha ao arrependimento verdadeiro. Exatamente. Né? Então isso me saltou muito aos olhos. 2. Arrependimento verdadeiro não anula as consequências. Davi se arrepende, mas ainda sofre perdas. Né? O filho dele acaba vindo morrer, né? O filho com Batseba. O perdão não cancela os efeitos do pecado. Né? E aqui a chave estratégica é que Deus restaura sua posição, mas pode manter processos para tratar o seu caráter. Isso também falou muito porque às vezes as pessoas têm a impressão que eu vou me arrepender e Deus vai anular. Não vai. Porque aquele processo, ele de fato ele vai tratar o seu caráter em Cristo. Sim. Né? Para que você não volte a cometer aqueles erros. Exatamente, como os nossos pais, né, que brigam com a gente quando a gente faz alguma besteira. Sim. E aí a gente tem essa repreensão dos nossos pais ali, a gente fica meio chateado. Com certeza. Mas é para que trate realmente o nosso caráter, né? Assim, que a gente entenda que aquilo ali não deve ser feito novamente. Sim. E Deus, como um pai amoroso, apesar, né, de nessa época
ele ser um pouco mais ali, Duro, né? mais duro, né? Um pouco mais rígido, porque era o momento e era a cultura ali do povo, né? Ele tinha Era um que povo ser mais pouco raiz, né? digamos assim. Então, a nossos olhos naturais parece que é algo absurdo, né? Sim. Parece, nossa, mas aí ele diz ali a Davi que sempre alguém da descendência dele, né, vai sofrer uma tragédia e tal e tudo mais. É como se ele tivesse realmente ali. E ele está, né? Ele está colocando algo muito forte, né? Ele está liberando algo muito forte sobre a vida de Davi para que ele realmente tenha consciência do que ele fez, né? Sim. Mas ele poupa a vida de Davi. Mas não poupa de passar pelo processo. Não poupa de passar pelo processo, para que ele possa enxergar. O secreto sempre se torna público. Davi pecou escondido, mas Deus declara: o que você fez em secreto, eu farei diante de todo Israel. Pecado oculto tem prazo de validade. Integridade no secreto é proteção no público. Então, aquilo que a gente tem que aplicar para a nossa vida. Com aqui certeza. Não tem nem muito o que falar, assim. Ainda mais Davi, na posição que ele estava, se Deus não tratasse ele ali com rédea curta, porque ele estava liderando a nação de Israel. Exatamente. E as pessoas olhavam para ele como, de fato, o modelo a seguir. Então, se Deus passasse a mão na cabeça dele, por que ele não poderia passar a mão na cabeça do povo de Israel? Né? 4. Disciplina é prova de paternidade. Deus corrige Davi, mas não o rejeita. Quem Deus abandona, ele não corrige. Né? Isso também é algo muito atual. Né? Correção é sinal de relacionamento, não de rejeição. Porque isso é uma máxima. Enquanto as pessoas que têm relacionamentos conosco, enquanto elas estiverem ali sabe, pegando no nosso pé, brigando com a gente, pela gente, é porque elas estão, de fato, buscando o nosso melhor. É claro que tem um jeito ideal de ser falado, né? Mas a verdade é que quando alguém, de fato, para de falar, de brigar com você, é porque aquela pessoa desistiu. Então, o silêncio de Deus, é claro que o silêncio de Deus, muitas das vezes, não é um abandono, porque silêncio também é uma forma de se falar, né? Mas aqui deixa bem claro que Deus não abandona Davi. Sim. 5. O ambiente que você cria dentro de casa importa. O capítulo 13, ele mostra o caos entre os filhos de Davi. Sim. Amnon violenta a meia-irmã. Sim. Né? A gente vai falar a palavra aqui. Sim. Tamar é destruída emocionalmente. Absalão se vinga e mata. Sim. O pecado de Davi abriu uma porta espiritual dentro da família. Olha como vai respingando. A maldição hereditária, né? As consequências, elas vão vindo assim, levando, arrastando tudo. E o ponto forte, a autoridade espiritual começa dentro de casa, não no público. Então, ministério familiar é o primeiro e mais importante ministério, assim, para que todas as outras coisas possam se organizar, possam fluir e possam realmente estarem centradas no Senhor. A sua vida dentro de casa, a sua família tem que estar ali bem alinhada. 6. Paixão descontrolada não é amor. Amnon ama Tamar, bem entre aspas, até possuí-la, depois passa a odiá-la. Cara, isso é muito doido. E a gente também percebe como o inferno ele atua, né? Que é bem nessa pegada. Isso não é amor, é um desejo egoísta. Nem todo sentimento forte vem de Deus. Um erro comum é que romantizar impulsos carnais, né, nos leva à ruína. Né? Então, aqui também não tem muito o que ser dito. Realmente a gente está sempre orando e vigiando para que a gente não possa abrir as brechas, né? Porque o inferno ele vai atuar justamente nessas brechas. Sim, e aí aqui só um parênteses é que
essa paixão descontrolada, né? Ele chega a ficar doente ali por Tamar, realmente. Sim. E aí vem um personagem ali que é Jonadab, né? Que é primo dele, e aí começa a influenciar, joga os dados ali, pô, cara, faz assim, assim, assim. Exatamente. Né? E aí Amnon já tinha algo doentio sendo plantado dentro Sim. de si, e ele faz o que faz, assim. Então eu acho que essa porção, essa passagem aqui, fala muito sobre como o inferno age nas nossas vidas, como o inimigo gosta de chegar, às vezes ele usa pessoas até, né, ou não, mas é para oprimir a nossa mente, assim, para colocar coisas na nossa mente. Ele sabe as nossas falhas e ele vai atuar nisso. Ele vai pegar ali uma falhazinha, alguém vai liberar alguma coisa. É um impulso, né? E vai tentar fomentar e aumentar, né? Sim. Então a gente tem que ter muito discernimento, tem que estar muito firmado em Deus, para que a gente possa conseguir enxergar essa estratégia. Principalmente, eu já estava vendo um vídeo muito interessante que estava falando sobre isso, principalmente quem está dentro da igreja, quem já está levando uma vida em Cristo, Sim. quem já está ali, né, caminhando, buscando realmente estar nos caminhos do Senhor. Vão ser outras estratégias que o inimigo vai utilizar, muito mais elaboradas, para fazer a pessoa se desviar. Então a gente tem que estar muito atento sempre. E essa passagem aqui, né, com o Jonadab ali, falando no ouvidinho dele, faz isso e tal, ludibriando, empurrando ele para uma situação, realmente é algo que a gente tem que olhar ali com outros olhos e perceber, trazer assim, para a nossa vida prática, que é dessa forma muitas vezes que as brechas se abrem. Então, com certeza. Falta de posicionamento gera tragédia. Davi fica passivo diante do abuso de Tamar. Ele se ira, mas não age. Chave estratégica: liderança sem ação é omissão. E omissão também gera consequências. E a gente vê isso dentro das igrejas ou dentro do trabalho. Sim. Quando tem pessoas numa posição de liderança, as pessoas têm que ter a noção de que ser líder é saber lidar com as situações ruins, não é se omitir. É chegar e resolver de acordo com o que Deus nos passa, né? Na honra de Deus, né? Mas, cara, omitir, você vai gerar ali um ciclo também de maldições que às vezes são danos irreparáveis. Exatamente. Então, realmente, a gente tem que estar orando e vigiando o tempo todo. O tempo todo. 8. O silêncio pode ser tão destrutivo quanto o pecado. Tamar sofre calada. Absalão também guarda silêncio por anos. As feridas não tratadas viram raízes de violência. A aplicação direta aqui é que o que não é curado explode depois. E eu, irmãos, eu que tive uma infância difícil, assim como quase todas as pessoas, né, que chegam na igreja muito feridas, e como você às vezes se sente tão isolado, né, porque o inferno ele age assim, ele tenta fazer você pensar que é só você que passa por isso, que as pessoas não vão se importar, não vão conseguir resolver. E quando você não trata essas emoções, essas feridas, cara, eu explodia com muita facilidade, eu tinha uma dificuldade muito grande em conseguir aprofundar relacionamentos. Então, eu sou muito grato aos meus pastores porque eles não desistiram de mim, a minha esposa também, que é responsável por tanta mudança na minha vida. E assim, fica o aprendizado, a gente não pode ficar simplesmente botando para dentro, né? Guardando essas emoções. Nós temos que conversar, nós temos que tratar, pedir discernimento a Deus para que
se a gente perceba que algum irmão está passando por isso, que a gente possa chegar com uma palavra, com a melhor palavra possível, né? E porque o inferno ele vai te isolando, ele vai te colocando num cativeiro mental, e quando for tarde, às vezes não tem volta. Sim. Né? Então a gente tem que realmente estar sempre sensível à palavra de Deus. E levar a Ele, né? Levar a Ele as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos traumas, feridas. Sim. Petições, porque né? Ele é refúgio, fortaleza. Com né? certeza. Ele mesmo diz na própria palavra que para levar para Ele as ansiedades, anseios, Sim. né? Então, assim, tenha confiança no Pai que você tem, que Ele é Pai. Sim. Então é essa relação de pai, filho ou filha, né? E aqui é realmente algo muito, muito forte. Para quem é mulher, assim, ler essa passagem é algo que realmente mexe muito, né? Imagina uma mulher que guardou algo por tão anos violento, e anos, né? uma violência nesse Ainda sentido. mais ela né? que falou assim, irmão, se você me pedir pro nosso pai, ele me dá em casamento, e ele não quis, simplesmente descarta ela, né? E você vê que isso realmente era um plano do inferno. Sim. Né? Porque da mesma forma como ele amou, ele odiou ainda mais. Sim. E foi instantâneo. A palavra deixa bem claro que foi uma coisa instantânea. E assim, as coisas acontecem também com a permissão de Deus, né? Sim. Porque Deus já tinha dito que teriam as consequências do pecado de Davi, né? Exatamente. E o pecado de Davi foi a brecha. Foi a brecha que o inferno encontrou. Com certeza. Deus permite para que realmente caráteres sejam moldados, né? Tudo acontece com a permissão do Senhor, né? Então, assim, por mais difícil que seja, mas a gente tem que entender que tudo ali faz parte de um plano maior. Com né? certeza. 9. Vingança é fruto de justiça não tratada. Absalão mata Amnon após 2 anos. Quando a justiça não vem pelo caminho certo, o homem tenta fazer com as próprias mãos. E a chave espiritual é que justiça sem Deus vira vingança. Nossa, e como é que não devia estar a mente desse homem, né? 2 anos martelando isso e ver que o pai não fez nada, ver o sofrimento da irmã, né? Que deve ter definhado ali, porque ela ficou reclusa na casa de Absalão. Então, é muito agoniante Sim. poder imaginar esse momento, né, da história. Então, a importância de resolver o que tem que ser resolvido. E aqui no caso, a gente já falou também em outros estudos, né, sobre essa questão da vingança. A justiça do homem não vale de nada, gente. A justiça sem Deus, ela é só uma vingança. E então, tudo assim, começa com o pecado de Davi, né? 10. Deus ainda cumpre os seus planos, apesar do caos. Acabamos de falar, né, sobre o propósito. Mesmo com todo esse cenário de pecado, morte, abuso, traição, Deus não cancela o propósito sobre Davi. E a chave aqui é: o erro pode atrasar, mas não anula o propósito, se houver o arrependimento. Então você vê que a chave é o arrependimento. Sim. Né? Enquanto houver o arrependimento, é claro que o ideal é não errar, não pecar contra Deus, mas caso isso aconteça, o arrependimento, ele que de fato vai transformar, né, e vai te possibilitar voltar para os caminhos. Sim, né? Exatamente. E aí alguns pontos profundos em todo esse estudo que nós podemos considerar são: Davi foi perdoado rapidamente, mas sua casa entrou em colapso lentamente. Verdade. O pecado não ficou só nele, contaminou gerações. A falta de correção paterna foi tão grave quanto o erro inicial. E Deus tratou Davi, mas Davi não tratou a sua família. Então você vê que é aquela sequência. Deus
o homem, a mulher. Então, assim, se Deus fez a parte dele, mas você não faz a sua parte, de alguma forma, cara, o ciclo ele vai ser ali interrompido e as coisas não vão voltar para o lugar que deveriam voltar. Isso aqui é muito sério. Não adianta ser forte espiritualmente fora e fraco dentro de casa. Não adianta, não adianta. Foi, assim, o ministério mais importante é o ministério familiar. Se a nossa casa tá uma bagunça, o restante vai ser uma bagunça também. E as perguntas para reflexão aqui são: onde você tem ignorado pequenos erros achando que não vai dar em nada? Nossa, é muito comum isso, né? Existe algo oculto que, se exposto, traria vergonha? Você tem sido passivo em áreas que exigem posicionamento? Sua casa está espiritualmente alinhada ou apenas a sua vida pública? Cinco. Você está tratando suas feridas ou apenas escondendo? E, irmãos, que esse estudo possa trazer a reflexão de que esconder não resolve. Pelo contrário, piora a situação. A gente não está livre de cometer pecados, mas de fato confessar, levar essas petições a Deus, né, para que não chegue o juízo, para que não sejam criadas as maldições, porque elas não vão afetar só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta. E sempre se lembre que você não está sozinho. O inferno, ele tenta fazer isso com você, mas você não pode permitir com que ele faça isso. Procure o seu pastor, procure alguém da sua confiança, entende? Por isso a importância de você estar caminhando numa igreja, porque as pessoas vão cuidar uma das outras, né? O pastor, ele está ali para cuidar de você, entende? E nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. Não deixe de curtir, de compartilhar, comenta, mande sua pergunta, sua dúvida. Nós estamos aqui para te ajudar de alguma forma, tá bom? Te aguardo para o próximo vídeo e vamos nessa. Continue lendo a palavra, busque reflexão, tá bom? Shalom!